Ok. Boa tarde. É assim, com muita alegria, que nós vamos dar início a uma reflexão. Pensar no perdão segundo os ensinamentos de Jesus, nosso Divino Mestre. E nosso Divino Mestre, quando veio à Terra, ele se posicionou como um Espírito ensinando para nós a verdade do Espírito, para mostrar para cada um que aqui está, encarnado ou desencarnado, que ser Espírito incute em responsabilidade total, a cada um segundo suas obras. Quando nós meditamos nesse entendimento, nessa ideia, nós podemos compreender o perdão. Porque o perdão, segundo a nossa tradição, a nossa cultura, é uma coisa assim, muito simples. Basta você esquecer o mal que tenha te feito. E também não devolver mal por mal, mas sempre pagar o mal com o bem. Isso para que possamos ter aquele alívio, aquela leveza. E está certo. É a forma simples de compreender o perdão. Mas com Jesus nós vamos perceber que o perdão é muito mais profundo. Ele passa da nossa dimensão matéria para a parte espiritual de nossas vidas, que é a parte mortal, que é a verdadeira vida, né? A vida espiritual. Por enquanto estamos aqui temporariamente. Mas por que temporariamente na Terra? Porque estamos aprimorando o nosso espírito. Aqui nós temos a oportunidade da convivência. E é na convivência que nós vamos compreendendo, tolerando, amando, perdoando, ou seja, cumprindo as leis divinas que regem nossas vidas. As leis puras, perfeitas, que nos dão a condição da verdadeira evolução moral. É para ter o reino de Deus em nosso âmago, em nosso espírito, é que estamos aqui. E a chave é o perdão. Porque o perdão vai regular todos os nossos desejos, os nossos ímpetos, nossos impulsos, palavras, pensamentos, gestos, ações, movidos por qual tipo de sentimento. Olha bem, meus irmãos. Olha bem. Hoje nós temos irmãs, né? Olha o que significa perdoar. E por que Jesus fala sempre do perdão? São dois motivos principais que nós vamos ver nas lições e nos exemplos que Jesus nos traz. Perdão e reencarnação. Quando Jesus inicia o seu evangelho, ou seja, o seu ministério na terra, que desse ministério é que originou todo esse evangelho que nós temos, que é a nossa salvação, mas não essa salvação gratuita, é uma salvação fundamentada na nossa vontade, na nossa coragem, no nosso desejo de renovação, absorvendo todo esse conhecimento que o Evangelho de Jesus nos traz, e hoje interpretá-lo à luz da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que vem nos explicar o que é que Jesus falou. Nós sabemos disso. Doutrina espírita, Consolador prometido, está lá no capítulo 14 de João. E ali vocês vão lendo. É uma necessidade muito grande de cada espírito que aqui está como nós, no corpo, mas sabendo que é temporário, que é curto, que aqui temos que aprender, temos que ler, refletir e
pôr em prática esse Evangelho para que possamos chegar a Deus, nosso Pai Criador. E é nesse Evangelho que nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus sobre o perdão. Mas o que significa essa real condição do Espírito? Essa responsabilidade. Quando nós estamos aqui, nós temos que trabalhar o nosso sentimento, movido pela lei de amor. Deus é amor. O movimento da vida é diretamente em função e responsabilidade, grandeza, poder, bondade, tudo que imaginemos imensurável e até mesmo indefinível para nós, mas definível para espíritos superiores, Deus, que é a causa primeira de tudo. Esse Pai nos envia Jesus, e quando Ele nos envia Jesus, Ele manda o ensinamento que Ele pretende, a vontade de Deus, a vontade do Pai sobre todos nós. Então, quando Jesus nos ensina a prece do Pai Nosso, Ele vai nos mostrar que nós somos uma coletividade. Individualidade, sim, mas individualidade com responsabilidade com toda a sociedade, com toda a coletividade. Olha a importância. Então, Ele vai nos dizer: Pai Nosso, de todos nós, que estais no céu. Esse Pai de amor infinito emana graças, bênçãos, sustenta e mantém todos nós. Mas o Cristo vai nos explicar mais a respeito dessa coletividade. O que é que Ele vai nos dizer? Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Nós notamos que é um plural, são muitos. E o Pai é único, Pai Nosso. E o que significa isso? Estamos dialogando com o Pai, estamos rogando ao Pai. E nesse pedido inclui a minha pessoa, juntamente com todos, pedindo a esse Pai. Esse Pai de poder e bondade, de amor e caridade, que de lá emana toda a vitalidade para o nosso espírito. Basta que tenhamos fé, vamos adquirindo essa fé, trabalhando o nosso coração de uma forma elevada, de uma forma convicta, certa de que o Criador está junto à criatura. E aí nós vemos que Ele diz: perdoai as nossas dívidas. A nossa irmã agora há pouco falou em mundo de expiações, em mundo de provas. Realmente, vejamos nós quanta dor, quanto sofrimento, quanta aflição, quanta desilusão. Podemos passar para o plural: dores, aflições, desilusões, misérias, problemas. Mas paralelo a tudo isso, temos também honras, graças, saúde, força, vontade. Temos muita coisa boa acontecendo. Mas o que de mal acontece é contrário ao bem. O mal, para ele, não existe leis. Todos nós sabemos disso. As leis são as leis do bem, da beleza, da harmonia. O universo é harmonia. As leis são harmônicas. Então, o que significa essa punição? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Realmente é esquecer o mal que tenha feito para mim ou para nós. Cada um é corresponsável aí dos males que receba de alguém. E responda somente com o bem todo o mal que
convivência na família, no trabalho, no trânsito, enfim. A nossa oportunidade é muito grande porque temos convivência. Se não tivéssemos convivência, não poderíamos ter nem vícios, nem virtudes. Aquele que se isola, ele não tem essa chance. Está fora dessa lei de sociedade, da qual necessitamos. A sociedade é importante para que nós possamos nos conhecer. Aí é que vem o conhece-te a ti mesmo. Porque é nesse momento em que você se conhece, é que você vai podando, vai modificando, vai renovando, vai se machucando e vai machucando as criaturas. Mas é nesse convívio que nós precisamos trabalhar. Olha aí a lei do trabalho. Quando nós trabalhamos o nosso eu interior, ou seja, o nosso espírito, porque quem aqui está falando é o espírito. Nós somos espíritos imortais, no momento, em um corpo, trabalhando para a nossa perfeição, em especial para que possamos atingir o reino de Deus. Esse reino tão falado, minhas irmãs, meus irmãos, mas que poucos compreendem. E Jesus nos explica muito bem. As parábolas são sempre falando a respeito desse reino que aqui estamos trabalhando para tê-lo. Como ter esse reino? Esse é o reino totalmente diferente do que conhecemos aqui. Porque é um reino onde não há nem egoísmo e nem orgulho. Logo, não há disputas, mas sim criaturas que convivem respeitando rigorosamente as leis divinas para poder permanecer nesse local benfazejo. Como é que nós sabemos disso tudo? A doutrina espírita nos explica. Então vamos ver esse reino que Jesus nos promete. Ele mesmo disse: meu reino não é desse mundo. Mas um dos pontos principais vai ser o perdão, que é uma lei. Por que perdoar? Perdoar durante a convivência. Essa convivência é a pedra de toque. É uma bênção de Deus estar aqui. Se convivêssemos muito mais perto, melhor ainda. Por quê? Porque teríamos que conviver dentro de uma categoria de virtudes, ir banindo os vícios, a intolerância, o ódio, a mágoa, a disputa, todo egoísmo e todo orgulho nós vamos trabalhando aqui. Mas somos espíritos em convivência, cada um num grau de evolução. E essa evolução denota o quanto de vícios ou de virtudes eu possa ter. Então, na hora em que eu me magoo com alguém, eu sou como uma pedra pontiaguda raspando nesse alguém. Ou muitas criaturas raspando-se entre si. Mas o que Deus nos pede através de Jesus é o verdadeiro perdão. Esse perdão que se estrutura nas leis, em especial de amor, caridade e justiça. O que significa amor? Amor é a lei da qual flui tudo o que há de regra, que regula e nos traz as virtudes, nos traz a grandeza espiritual. Isso é lei de amor. A caridade é aquele amor em ação. É quando eu faço alguma coisa para alguém, para o meu irmão, do jeitinho que eu quero para mim. Esse tal de amar a si mesmo como o outro ama o outro, significa fazer para o outro tudo aquilo de belo, de bonito, de ético, de inteligente, de bondade, de santificação que eu desejo para mim. Então eu faço para o outro. Isso é caridade. Esse meu amor em ação. E a verdadeira caridade, disse Kardec, como Jesus entendia, olha bem, é a benevolência para com todos, somente o bem. É a
indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Indulgência é perdoar, olhar ali com misericórdia, com compaixão, aquelas imperfeições, os defeitos, os vícios de cada qual que se aproximar de nós durante a convivência. E o perdão das ofensas. Por quê? Porque cometemos, entre aspas, pecados, né? O pecado é o erro, a culpa. Então, por causa dessas ofensas ao nosso semelhante, é que nós estamos encarnados na Terra. Por isso que o perdão é a pedra angular da nossa reencarnação. Cada assassinato, cada homicídio, cada suicídio, cada furto, cada roubo, cada intolerância, cada maldade, cada crueldade, cada perversidade, ela vai estar enquadrada na lei de perdão. Ali cria-se vítimas e algozes. E nós estamos, ora, ou vítimas ou algozes, aqui na Terra. Essas criaturas ficam aqui nessa convivência que somos nós, lutando para sair desse mal. Agora, meus irmãos, o que é muito importante entender é que Jesus vem nos mostrar esse quadro de perto. Por isso que ele vai nos trazendo as lições. Porque se somos devedores, temos débitos. Mas quando nós perdoamos, seja lá o que for de males, de danos, de ingratidões que nos façam, nós adquirimos um crédito. Então, perdoei, já ganhei um crédito. Já anula um daqueles erros ou daqueles pesos que eu trago no meu perispírito. Aqui todos conhecem o perispírito, porque é no perispírito que está gravado todo erro, toda falta, toda ingratidão, toda maldade. Se eu assassinei alguém, o meu perispírito está todo manchado, até de sangue. Por quê? Mas tudo isso é num processo que ultrapassa o nosso entendimento. Não é uma matéria como aqui. O perispírito, ele é um condutor, é um corpo espiritual que tem a capacidade de gravar tudo. É como um mata-borrão, puxa aquele feito. Mas se fizermos o bem, o nosso perispírito passa a se eterizar, fica leve. Quem vê espírito vai ver o espírito quando ele é maldoso, perverso, chumbadão, pesado, às vezes até se arrastando, quando ele não sai da terra. Agora, o espírito bom, o espírito que procura cumprir as leis divinas, é a lei do perdão, do amor, da caridade, da paz. Então, tudo se revela de uma forma que só vai em frente, só leveza, só beleza, só harmonia. Por isso que temos que fazer o bem e perdoar. Então, o que vai significar todo esse projeto que nós temos na Terra? Nós estamos aqui, o nosso tempo é curto, o nosso tempo é de Deus, o nosso espaço é de Deus. Temos que conviver perdoando, amando, passando essa ideia que Jesus nos trouxe. Por isso que Jesus naquele madeiro perdoa. Lembram-se? Essa cruz que tantos vivem aí idolatrando, ela não passa de um madeiro. E daquele madeiro a maior importância que houve ali foi o perdão a todos aquela turba que maltratou, que dilacerou, que com ingratidão tratou o nosso divino mestre, porque ele é o mestre dos mestres, porque veio nos ensinar a parte que temos a respeito do nosso espírito. Qual é a escola que tem um currículo a respeito do espírito? E o Cristo veio e ensinou tudo sobre o espírito. E hoje a doutrina espírita explica esses ensinamentos. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo e para onde vamos? Então, não começa lá no berço e termina no túmulo. Jesus sabe que a vida continua. Então, por isso, ele veio dar uma lição para a humanidade de perdão. O verdadeiro perdão
sarcasmo, com ironia, com maltratos, se dirigiam ao Divino Mestre. Mas ele perdoa a todos. Porém, meus irmãos, existe aqui uma causa muito interessante. Se você perdoa, que foi o que Cristo fez, ele lançou uma vibração de poder e amor sobre a humanidade, que até hoje está subjugada, porque nós mesmos notamos que sofremos se não perdoamos. Seja a gravidade que for que o nosso algoz, o nosso ofensor nos causou. Então Jesus deixou essa vibração naquela hora, que é a vibração de amor, de perdão, de luz, a verdadeira luz que resplandeceu na terra. Então aquela cruz não passa de madeiro, a força está no Espírito do Mestre. Ele lançou luz, perdão, mas nós hoje sabemos, graças à doutrina espírita, que perdoar o nosso ofensor, nós perdoamos e nos libertamos. É muito bom para quem perdoa. É melhor ainda para quem perdoa do que para o ofensor. Porque o ofensor, ele continua a caminhada dele. E o perdão que nós ofertamos a quem nos causou um dano, ele não liberta o nosso ofensor da responsabilidade dele quanto ao mau ato que ele fez. A vida continua para ele dentro daquele quadro de responsabilidade que amarra ele ali naquele lugar. Ele vai ficar ali até o momento em que ele pedir perdão pelo arrependimento e muitas vezes ainda reparar pessoalmente, ou seja, em espírito. Se não for nessa, vai ser em outras encarnações. Então, por isso que o Cristo traz esse perdão com tanto amor, com tanta vontade. Olha a leitura do Cristo. Quando ele diz: se perdoardes aos homens as ofensas que eles vos fazem, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Isso, quem crê em Jesus, que sabe o valor do poder, do ensino de Jesus, que é a verdade do Espírito, que essa verdade está no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Ali traz tudo sobre reencarnação, sobre Deus, sobre as moradas eternas, sobre as leis. É tudo isso aqui, ó. E Deus está presente. Não tem como correr. Eu estou aqui, estou no quarto. Não. O Cristo mostra que nós temos realmente uma vigilância maior, uma nuvem de testemunhas. Lógico que Deus, no seu poder infinito, está no mundo celeste. Mas toda essa nuvem de espíritos protetores, anjo guardião, são de maior elevação e se comunicam melhor com essas alturas e vigiam a nós. Então, cada um de nós está conectado ao Criador através das hierarquias elevadas de espíritos acima, superiores. E assim como temos espíritos abaixo, inferiores, moralmente. E é aí que vem toda essa vigilância, esse sistema poderoso, sábio, do Criador, que tudo que fazemos está na percepção do Pai. Então, infeliz daquele que não perdoa, infeliz daquele que faz o mal, porque não vai encontrar felicidade, não tem recurso para ele. A partir do momento que ele se arrependa, ore, vigie, sim, mas enquanto ele não entrar dentro desse contexto, fica perecendo, fica à deriva. Mas mesmo aí isolado, revoltado, ainda continua a luz de Deus sobre essa criatura que é a criatura de Deus, porque Ele é o nosso Criador. Então sempre estamos aí precisando voltar. Por isso que o Cristo fala: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então nós vemos aqui, ó, se perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, o Pai perdoa as nossas dívidas. Foi o que eu disse no começo, é débito e crédito. Perdoando você tem crédito.
Não perdoando, você libera. E assim vai indo a nossa vida espiritual. Depois ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Essa é a presença de Deus, ou seja, a espiritualidade maior em nossas vidas. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. E depois nós vamos ver aqui, olha. A misericórdia é o complemento da doçura. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Você tem que esquecer a imagem, todo aquele quadro, a cor, o nome de preferência, esquece tudo. Esse é o esquecimento, é memória. Mas você tem que perdoar as ofensas. Agora, perdoar já vai exigir muito mais. Vai exigir que você vigie, que você ore, que você pense em Deus, que você ore pelo teu algoz e por você. Você tem que levar um trabalho, é um trabalho, perdoar é um trabalho. Tem que se manter ali equilibrado para não cair em tentação. Senão daqui a pouco você fala: vou perdoar, não, perdoei só a pancada que ele deu no pé, da cabeça não perdoa. Daí você se revolta, perde todo o mérito. Então tem que vigiar, orar, pedir proteção, pedir a luz para poder seguir sem muita confusão, ou seja, pegar realmente o projeto de elevação, perfeição, santificação, que é para isso que aqui estamos. Então vamos ver aqui mais um ensinamento de Jesus que é muito importante. No livro Boa Nova, quem tiver condição, compra esse livro, que é um livro que nós temos que ter na cabeceira, no bolso. É a sabedoria de Jesus. E a gente vai lendo e vai vendo que ali nós podemos compreender muito do que o Cristo ensinou para nós. Então nós vamos ver isso aqui. Ninguém pode ir até Deus, porque nós vamos chegar a Deus um dia. E quando nós chegarmos lá, é que vai ter aquela condição de ninguém mais casa, ninguém mais. Não tem mais nada a ver com a vida da terra, porque a nossa vida é material. Faz uma confusão tão grande. Eu vejo o povo discutindo. Nós somos espíritos imortais. Então, tudo que nós recebermos de matéria, não podemos crer que matéria é oportunidade para a evolução do espírito. Então, quando diz lá: tomai e comei esse pão porque é meu corpo, tomai e bebei meu sangue, isso tudo é simbólico. Jesus não tinha outra palavra. Jesus veio aqui para nos ensinar a nos salvar dessa maldade, ou seja, pelo conhecimento. O pão é o Evangelho e o sangue é a essência do conhecimento, que nós temos que gravar para pôr em prática. Olha a sabedoria, que beleza! Então, tudo que o Cristo falar, nós temos que ver na parte espiritual, que é a parte real. Olha bem, ninguém pode ir até Deus com um sentimento de ódio no coração. Nós temos que ir nos preparando cada vez mais. Não poderemos ficar preocupados se o nosso adversário arrependeu-se ou não, se está querendo perdoar ou não o mal que ele me fez. Se ele está querendo ser perdoado, nós não podemos. A partir da maldade, da crueldade que nos acontece, do dano, o que nós vamos pensar? Em perdoar e orar por ele, que é o vigiar. E aí inicia para nós o quê? Pagamento de débitos. Olha a vantagem que existe. Então ele disse assim, conserta-te sem demora com o teu adversário. Por isso que ele falou, vai lá bem depressa e procura reconciliar, conciliar, conversar e sai desse campo de tormenta e desequilíbrio. Entra no bem, ali no tete a tete, olho no olho, corpo a corpo, presença. E ali você discute o que é que você precisa. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz
diz ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último cêntimo. Nada se fará sem a nossa vontade. Nós somos o primeiro a mostrar essa boa vontade e o pleno desejo de perdão, reconhecer que precisamos esquecer de todo o mal que recebemos. Então, a partir daí, somos libertos. É um campo de libertação. E em paralelo a esse campo de libertação, o que é que nós vamos ter? Não vamos ficar prisioneiros, não vamos para a cadeia. Podemos galgar planos mais elevados. Cadeia é a reencarnação em mundos de prova e expiação, onde a gente vai enfrentar o sofrimento. Se não for de um jeito, vai ser do outro. Nem que seja pela notícia. E as notícias hoje nos arrepiam. E é assim, meus irmãos, a cadeia é o fogo, a reencarnação. Somos lançados aqui para perdoar. Bom, então está quase na hora de parar ali. Então, quando perdoamos o outro, credor. Não perdoamos, devedor. E todo mundo que tem, todo mundo, não, essas são as expressões do dia a dia. Quando nós não perdoamos, nós não recebemos perdão. E ainda acumulamos mais débito. E olha bem, quando ele disse, não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Mas é muito, medirão a vós. Muito interessante aqui. Aqui resume-se da seguinte forma. A Silvia deu um bofetão em mim. Eu fiquei revoltada e vou lá e dou 2 nela. É o orgulho, é toda essa vaidade, né? Essa disputa. E até mesmo a força física que eu tenho. Eu falo, não, eu tenho 1,80 m e a Silvia é o contrário. Nós estamos fazendo tudo. Então eu posso com ela. Vou lá e ó, na Silvia. O que acontece? Que medida que eu tomei, ela deu 1. Ela está em débito com 1. Mas eu já estou em débito com 2. Por quê? Porque fui muito rígida, muito ofensiva, muito perversa. Não entrei na lei de amor. Porque quem entra na lei de amor não é nada disso. É manso, é pacífico, é pobre de espírito, porque aprende com Jesus, sabe que ele é o divino mestre. Então aqui, essa é a medida. A medida com que medir, sereis medidos. Então, qualquer hora vai haver aquela lei de ação e reação para mim, que é a lei de Italião. Mas esse texto aqui, ele vai nos mostrar que todos nós precisamos do perdão. Todos. Por isso que aqui, olha, a lei de Italião está na terra. Mas não é divina, é civil, do tempo de Moisés. Quando uma pessoa te faz uma ofensa, você se acha no direito de ofendê-la também, que é a mesma medida. Mas hoje a lei de amor, Cristo trouxe a lei de amor. E ele explica também na Boa Nova, que se a criatura amasse, perdoasse, cumprisse a lei de amor, a lei de Italião já teria saído da terra e não precisaria dessa ação e reação. Porque cada vez, olha bem, com a medida com que medirdes, serás medido. Cada vez que fizermos o mal, sem raciocinar, sem ver a razão, a lógica de cumprir uma lei de amor, chamando meu adversário, meu ofensor, e procurando solucionar em paz aquele impasse, eu estou criando novos climas de ação e reação. Ou seja, hoje eu sou a vítima, amanhã eu vou ser o verdugo. Amanhã o verdugo vai ser vítima, a vítima amanhã vai ser... E ali começa aquele sofrimento, que nunca acaba. Então o Cristo falou para o seu apóstolo que, essas são as palavras finais, o Cristo falou para o seu apóstolo que a humanidade erige um edifício para a justiça, mas que o edifício não deveria ser da justiça. Temos tribunais
egoísmo, o ódio, a vingança e a mágoa na terra. E a lei de Deus, isso está no livro da Boa Nova, quando ele fala com Nicodemos. Procura ali o trecho de Nicodemos e nós encontraremos o Cristo explicando a necessidade de ensinar o amor para a humanidade. Porque realmente nós temos uma justiça muito complicada, muito diferente, e a humanidade complicada também. Corações duros, difíceis, e a nossa caminhada vai sendo assim sempre. Até o momento em que realmente o amor do Cristo cubra toda a intenção e ideias de nossa humanidade. Então vamos fazer a prece da tarde de hoje. São essas as palavras para a tarde de hoje. Mas eu aconselho que peguem o livro Boa Nova, que é uma maravilha. Senhor Jesus, nós agradecemos esse momento em que aqui podemos lembrar de todos os assuntos divinos e poderosos sobre o perdão, sobre a luz do Teu amor que envolve toda a terra, Senhor. Dá-nos força para continuar nessa caminhada, buscar o Teu conhecimento para as nossas almas, para que possamos, iluminados e orientados no amor divino, o amor que é poder, que é renovação, aquele amor que deixaste, Senhor, para todos nós naquele momento da Tua luz, que até hoje permanece, que é o perdão sustentado na lei de amor, de caridade, de justiça e de piedade. É o Teu perdão, o perdão